Antes de mais nada, eu queria deixar claro que aqui nesse vídeo não vai ter spoiler nenhum do mangá, então se você não leu o mangá, pode assistir aí tranquilão, só vou falar sobre isso que aconteceu dentro do episódio atual que lançou essa semana. E se você já leu o mangá, fica por aqui também que a gente vai ter muita coisa legal. E se você gosta de Jujutsu Kaisen, você tem um dever moral de deixar um like e se inscrever aqui no canal, porque toda sexta-feira a gente está trazendo um vídeo pro episódio que sai na semana. E antes de mais nada, vamos falar sobre o final do episódio passado, né? Que a gente teve toda a luta do Higuruma contra o Itadori e toda aquela parada psicológica e teve um final maravilhoso de lindo, né? E todo mundo se emocionou, inclusive eu. Mas acaba mesmo com o Higuruma deixando o Itadori usar os 100 pontos que ele tinha. E assim, uma nova regra é adicionada ali no jogo do abate. Que é a regra que permite que os feiticeiros consigam trocar de pontos. E o que isso culmina, né? Se eles podem trocar de pontos, quer dizer que aquela regra que a cada 19 dias o feiticeiro tem que ficar movimentando os pontos, senão é revogada a técnica dele, então você praticamente burlou isso, né? Porque é só você trocar, nem que seja um ponto, eu te dou um ponto. Aí o outro vai, não, então eu te dou um ponto. E assim você podia ficar assim pra sempre e a técnica de ninguém seria revogada. Você acabou com a necessidade do jogo abate continuar, basicamente, né? Pelo menos a parte dos feiticeiros se matarem e tudo mais, você simplesmente conseguiu dar um fim nisso. E foi isso que Itadori conseguiu quando ele firmou esse acordo com o Higuruma. E o Higuruma deixou usar os pontos dele. Indo pro episódio atual, a gente começa já com o Fushiguro conversando com o Regstar, né? Que é aquele personagem todo estiloso, com a roupa feita de notas fiscais. E a gente vê ali que o Regstar, ele tá na intenção, né, de convocar feiticeiros poderosos para poder ajudar ele na hora que o Kenjaku for intervir no jogo da Bate. Porque na cabeça do Regstar, o Kenjaku vai jogar uma bomba, mas não é uma bomba no sentido literal, né? É uma bomba como ele vai fazer alguma coisa muito ruim e ele quer estar precavido disso. Então ele quer ter o máximo de feiticeiros fortes cercando ele, ao lado dele, junto dele, para poder continuar vivendo ali naquela era, provavelmente. Aí outra coisa que é muito importante falar é que se você é uma pessoa chata em relação à adaptação e você acha que não pode adicionar nada e a adaptação tem que ser quadro a quadro e o mangá tem que ser 100% respeitado, provavelmente você deve estar odiando essa terceira temporada de Jujutsu Kaisen. E nesse episódio aqui não foi diferente. Foi adicionado muita coisa na luta entre o Megumi e o Regstar. Um pouco também foi adicionado na parte da aparição do Takaba, mas a gente já vai chegar lá, né? Calma um pouquinho. Mas já falando do Takaba, em uma parte específica, o Takaba conta uma piada e o episódio fica um tempão com todo mundo olhando pro lado, em silêncio, coisa que não tem no mangá, sabe? Mas é muito importante ter isso porque traz exatamente o sentimento que tem que trazer, que é de vergonha ali. É maravilhoso essa cena, inclusive. Quando a gente chegar lá, eu comento um pouco melhor. E papo vai, papo vem, o Megumi acaba que vai pra cima do Regstar, né? Na verdade, ele não vai, ele bota o Shikigami, o Lobão lá, né, pra ir pra cima do Regstar, e acaba que ele consegue neutralizar o Lobão. E quando você menos espera, do lado da janela começa a descer um olho. Sim, um olho. Olhando pra todo mundo. Só que aquele olho é uma parte do Hazenoki, que é um feiticeiro que ele consegue transformar partes do corpo dele em bomba. Ele coloca a energia amaldiçoada dele lá, imbui com a técnica dele e cada parte do corpo dele vira uma bomba. Ou seja, se ele arrancar uma unha e jogar em você com a energia, com a técnica dele imbuída nessa unha, essa unha vira uma explosão, vai acontecer uma grande explosão. Isso ele faz com tudo, faz com o olho, faz com o dente, mais pra frente ele vai usar de novo no episódio, inclusive. Só que nesse momento eu queria destacar, porque o olho vai descendo, aí eles separam o olho e aí começa uma cena que parece o Michael Bay, sabe? É uma cena de Hollywood, cara. E uma explosão cinematográfica, parece que eles dão uma mescladinha no 2D com 3D, é maravilhoso, assim, coisa que parece de filme mesmo, é impressionante, toda a animação que aconteceu. Esse episódio inteiro a animação foi impecável, assim como todas as outras. Eu vi que uma pessoa ou outra não gosta muito desse tipo de animação mais fluida, fala que os bonecos ficam... Os bonecos, ó, os personagens ficam meio molengas, mas eu acho que os personagens ficam meio molengas é justamente pra passar a sensação de fluidez. Nesse caso da explosão, não tem nada disso de molenga não, tá? Eu só usei o gancho aí pra poder falar sobre isso. Mas a explosão em si é maravilhosa, cara. Começa vários efeitos e pum e pá, e empurrando todo mundo e todo mundo percebendo a explosão. É uma cena de cinema. É incrível essa parte do episódio. Na hora que eu vi, eu fiquei boca aberta, eu fiquei impressionado mesmo, de verdade, cara. Então o Megumi já recebe parte desse dano, né? E junto a ele tá aquela menina que alguns episódios atrás arrastou ele até essa armadilha. Eu vou chamar ela de menina do cabelo porque eu não lembro o nome dela e eu não vou atrás de saber o nome dela porque é um personagem mega relevante, beleza? E quando eles meio que escapam da explosão, apesar do Megumi ter sim recebido bastante dano, a menina tá no chão e ela fica maluca. E o Megumi fala assim, cara, você tá vendo, eles não vão te proteger, mete o pé daqui, só sai daqui, você não tem que estar no meio dessa confusão toda. Só que ele fala isso de forma totalmente indiferente, não é como se ele quisesse proteger ou ajudar essa menina. Aí a menina vai e fala assim, mas o Regstar, ele falou que ia me proteger.
por que você não fala a mesma coisa? Que você vai me proteger? E o Megumi dá uma resposta, no mínimo, desaforada pra ela, trata ela que nem lixo, sabe? Fala assim, ó, tem gentinha aí igual você, ó, que fica se escorando nos outros. E tipo assim, trata a menina igual lixo, cara. Isso é meio impactante, porque a gente acabou de vir do episódio passado, um episódio super humano, da gente entender das coisas, né, entre o Higuruma e o Itadori. E aqui a gente vê o Fushiguro pras fodas, velho. Não tá nem aí pra nada. Aí o Megumi tinha jogado um feiticeiro pela janela, e esse feiticeiro aparece de novo, e os dois saem na porrada. E pela primeira vez eu vi um uso de combate dos Shikigamis de sapo do Megumi. Eu sempre tive curiosidade de como é que ele usaria aquilo pra combate, porque reza a lenda que todos os Shikigamis das 10 sombras são equivalentes a uma maldição de grau 1. Isso quer dizer que esses sapos são poderosos, só que a gente nunca viu eles em combate. E aí o anime trouxe um uso muito legal do Fushiguro apertando ele de um lado e a língua do sapo puxando os dois em direções opostas, assim. Eu vou botar uma imagem na tela, acho que vai ficar mais claro o que tá acontecendo. Mas assim, muito legal o jeito que ele usa esse Shikigami. E, enfim, ele taca de novo esse cara pela janela. E essa luta contra esse capanga do Regstar é maravilhosa, cara. Assim, é uma luta que era pra ter destaque nenhum e acabou que ficou muito legal. Todas as cenas de ações. Só que o final dessa luta é o que é o mais impressionante. Porque depois que o Megumi joga o cara pela janela, o Megumi pula atrás dele, cara, e finaliza ele ali mesmo, ganhando 5 pontos, né? Porque é assim que funciona o jogo da Bate. Quando você elimina um feiticeiro, você ganha 5 pontos. E o Megumi tá com a cabeça tão cheia, tão preocupado com a irmã dele, que ele até pensa, poxa, a gente já conseguiu o nosso objetivo nessa colônia, que era usar os 100 pontos do Higuruma. Não tinha nem pra que eu fazer isso, mas eu fiz mesmo assim. E meio que ele não se importa de ter feito aquilo. E, novamente, eu gostaria de contrastar aqui o que aconteceu no episódio anterior do Itadori Higuruma e o que tá acontecendo aqui com o Megumi. A gente vê que por mais que os dois personagens sejam do bem, eles têm personalidades e posturas em combate completamente opostas. Porque o Megumi, nesse momento, não precisava entrar em combate com mais ninguém. Depois que ele derrota esse cara, era simplesmente ele meter o pé e fugir. E ele continua em confronto. E na frente dele aparece o Regstar e o Hazenouki. E o Hazenouki tava prestes a atacar uma bomba muito poderosa na cara do Fushiguro. E ele não ia ter como desviar. E é neste momento que é introduzido pra nós o Gold, o monstro Takaba. Alguns episódios anteriores já tinha aparecido um pouquinho do Takaba, da relação dele com a comédia, que ele não era um comediante exatamente engraçado, só que ele era muito esforçado. Ele fazia de tudo, né, pra poder fazer a plateia rir, e essa era a motivação dele. O Takaba, ele não é um feiticeiro antigo, como o Regstar é, por exemplo, ele é um feiticeiro que despertou com o jogo do abate. Então, o poder que ele despertou tem tudo a ver com a profissão dele, o que é muito engraçado, porque a mesma coisa aconteceu com o Higuruma. Higuruma é advogado e o poder dele teve a ver com a profissão. E agora o Takaba, que é um comediante, o poder dele tem tudo a ver com a comédia. Se você não entendeu como é que funciona o poder do Takaba, é muito simples. Tudo e qualquer coisa que ele acha engraçado acontece. O Takaba é um personagem que ele tem basicamente Toon Force. Ou seja, ele consegue distorcer a realidade do jeito que ele quiser, desde que ele ache engraçado. Esse é o único requisito. É muito roubado. Se o Takaba achasse engraçado que o Sukuna se partisse em dois, isso simplesmente aconteceria. Se o Takaba achar engraçado que o ilimitado do Satoru Gojo pare de funcionar, isso vai acontecer. Então assim, o Takaba, o poder dele é praticamente limitado. É muito roubado, só que o porém é que ele não sabe usar direito, ele não tá nem pra nada. Ele só é um comediante. Tudo que ele faz é em prol do show, de ser divertido. E aqui a gente vai ter várias cenas cômicas. É incrível. Takaba é um dos meus personagens favoritos. Eu tenho repetido isso bastante, né? O jogo da Bate introduz muito personagem bom. E lembra anteriormente quando eu falei de algumas cenas que não são tão fiéis ao mangá? Aqui a gente tem um exemplo perfeito. Quando o Takaba recebe o dano da bomba, ele fala assim, 0 dano, tipo assim, que ele não sofreu nada com aquilo. Só que na verdade é que tá esguichando muito sangue pela cabeça dele, muito mesmo. E eles ficam segundos lá, porque ele tá fazendo uma mega gracinha na cabeça dele. Só que é proposital o tanto de tempo que fica ali com ele esguichando a cabeça de sangue e todo mundo calado, e todo mundo começa a olhar pro lado, começa a olhar pra baixo, e é um silêncio ensurdecedor, ninguém fala nada, e, cara, passa totalmente o constrangimento que ele tá causando ali pra gente. É muito bem feito, é muito bem aplicado isso. E isso não acontece só nesse exato momento. O Takaba continua soltando algumas piadas sem graças e isso se repete acontecendo. Todo mundo fica calado, todo mundo olha pro lado e tudo mais. Então, assim, mesmo algumas coisas não sendo fiéis ao mangá, o que seria, sei lá, só um pequeno painel ali no canto, eles transformam numa cena de não sei quantos segundos, 1 minuto, eu não sei. Eu sei que eles ficam bastante tempo calado. Então, mesmo eles transformando um pequeno quadrinho numa cena tão esticada, fica muito bom. Não fica uma coisa arrastada, não parece que tá enrolando, até porque não tá enrolando. Jujutsu Kaisen já é uma obra que acabou. Então, é simplesmente feito pra ser daquele jeito. E fica muito bom. E logo após essa sessão de piadas, né, o Takaba ele decide que ele vai ficar do lado do Megumi. Primeiramente porque ele acha injusto um 2 contra 1, e segundo porque ele fala, eu sou um homem de 35 anos, eu já vivi o suficiente pra saber se alguém presta ou não presta só olhando na cara. Aí ele olha pra cara do Megumi e ele,
Se bem que esse cara aí também não tem uma cara que presta muito, né? E eu rachei o bico, cara, porque o Takaba é assim, mesmo que não seja uma comédia assim estupidamente engraçada, ele é um personagem muito espontâneo, as coisas que ele faz. E esse constrangimento dele, a simplicidade, até a inocência às vezes, é o que faz ele ser um personagem tão engraçado. Ele é cômico pra caramba. Aí ele e o Fushiguro meio que chegam em um acordo, né? Que cada um vai enfrentar um diferente. E o Takaba simplesmente acha de bom tom dar uma voadora na cara do Hanazoki. E sabe o que acontece? É muito poderosa. Ele dá uma voadora nele e ele simplesmente sai voando. E uma coisa que eu esqueci de falar é que esse Hanazoki ele tem energia amaldiçoada reversa, ou seja, ele consegue se curar. Por isso que ele consegue, sei lá, tirar um olho, jogar e transformar em explosão, tirar um dente, jogar e causar explosão. Então ele usa a energia amaldiçoada reversa pra poder continuar tendo efeito no feitiço dele. Teve uma parte que eu casquei o bico também, ele falando que é um comediante à moda antiga, que não se importava de usar violência e fica numa pose esquisita. A roupa que ele usa é uma roupa muito peculiar, né? Então, às vezes que ele abre o braço, aparentemente tá mostrando alguma coisa ali, só que eles usam uma censurinha ali. Cara, é maravilhoso, cara. A aparição do Takaba aqui foi perfeita, foi tão boa, se não melhor do que eu esperava, cara. Aí eles vão se separar, né? O Fushiguro vai lutar contra o Regstar e o Takaba vai ficar lutando contra o Hazenouki. E na despedida entre eles, tem uma cena que é muito legal, cara, que fica parecendo um Velho Oeste. E é justamente pra ser uma cena de Velho Oeste, assim. Dá pra ver claramente eles virados um de costa pro outro e andando em direções opostas. Esse episódio é muito bem dirigido, cara. Eu sei que eu fico elogiando toda a animação, direção e etc. Mas é porque não tem como não elogiar, porque tudo que acontece parece ser feito minuciosamente e muito bem trabalhado. Antes deles se separarem, o Fushiguro fala pro Takaba que não queria ser oponente dele de jeito nenhum, e o Takaba fala, eu esperei por escutar isso a minha vida inteira. Então dá pra ver que o Takaba ele realmente tem uma boa leitura das pessoas, e o que ele busca não é só fazer as pessoas rirem. Na verdade, o que ele mais quer é a aprovação das outras pessoas. Tanto que quando a galera não ri da piada dele, ele fala, eu já vi várias pessoas como vocês, que ficam na frente da plateia e não riem de piada nenhuma. Então ele busca a todo instante essa aprovação. E o que ele usa pra conseguir essa aprovação, o meio que ele utiliza, né, é da comédia. E aí no combate entre o Takaba e o Hazenouki, simplesmente ele rebate as bombas dele, golpeia ele. É bem legal e bem humorado, apesar de ser um trecho bem curtinho, né, o combate entre eles que mostra, mas de qualquer forma é muito bom. E aí a gente vai pra luta principal do episódio, que é do Megumi Fushiguro contra o Regstar. Como eu acredito que todo mundo já devia ter notado, o Regstar, a roupa dele, né, é recheada de recibos. E como é que funciona o poder, né, a técnica amaldiçoada do Regstar? Cada recibo desse, quando ele queima, simplesmente se transforma naquilo que o recibo significa. E não quer dizer que seja o objeto que significa. Tanto que tem uma parte que ele queima a hospedagem num lugar relaxante, e aí ele recebe todos os efeitos como se ele tivesse ficado alguns dias descansando. Então, como ele mesmo explica, ele não queima o recibo, ele queima um contrato, porque o recibo é como se fosse um contrato, e ele recebe o que está naquele contrato. Então, se ele queima um recibo que tem uma bola, vai surgir uma bola. E a coisa que pra mim é mais intrigante de tudo sobre o Regstar, como diabos ele conseguiu aquele tanto de nota fiscal? E dá pra ver que as notas fiscais não são notas fiscais antigas, vamos falar assim, ele deixou guardado em algum lugar. Não, 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 não. São notas fiscais de coisas da atualidade. Então, pra ele conseguir aquela quantidade imensa de notas fiscais que ele tinha sobre todo o corpo dele, pra cobrir tudo ali, ele deve ter passado vários dias só catando o recibo do lixo da rua, entrou nas lojas, emitiu o recibo falso, não sei se funciona se for desse jeito, né? Mas caramba, como é que ele conseguiu juntar aquele tanto de recibo? Mas isso é só uma brisa da minha cabeça, eu só queria desabafar porque eu fico indignado de como é que ele conseguiu aquele tanto de recibo. Aqui a gente tem várias cenas de luta entre o Megumi e o Regstar. Em um momento o Megumi tá perseguindo o Regstar, aí ele usa diversos dos Shikigamis, o Rui, numa cena maravilhosa, destruindo uma ponte, e aí o elefante surgindo de um prédio e soltando aquela água maravilhosa, e o Megumi usando milhares de coelhos também pra se defender. Em certo momento eles chegam numa igreja. E lembra que eu falei que o Regstar ele resgata uma nota fiscal que consegue fazer ele ficar descansado e tudo mais, de uma hospedagem? Aí ele usa isso e ele fica zerado, zero bala. Só que o Megumi, por outro lado, ele já tinha invocado um monte de Shikigami, ele já tinha recebido o dano da explosão do primeiro contato que ele teve com o Hazenouki. Então o Regstar fala, olha, eu vi que você já chamou um monte de Shikigami, eu já incapacitei o lobo, então provavelmente você já tá no seu limite. Você olha pro Megumi, o Megumi tá acabado mesmo, sabe? E aí o Megumi simplesmente vira pra ele e fala, você tem razão, eu tô no meu limite, então eu vou fugir. E o Megumi mete o pé dali. E agora aquela perseguição anterior, que era do Megumi pro Regstar, agora era o Regstar que tava atrás do Megumi. E aqui, mais uma indignação minha que não tem nada a ver, mas, cara, o Regstar vai atrás do Megumi usando uma moto, usando drones e um celular pra poder ver as câmeras dos drones. Um cara que é um feiticeiro reencarnado de muitos anos atrás, como carambas ele conseguia mexer com esse tanto de tecnologia nessa facilidade toda? Se você pega uma pessoa idosa hoje em dia e tenta ensinar ela a enviar um áudio no WhatsApp,
é difícil. Agora, você aprender em questão de dias a manusear um celular, drones e dirigir uma motocicleta aí, eu tenho que te dizer que provavelmente o Regstar é um gênio ou alguém ensinou ele, enfim. Mais uma vez eu indignado com uma coisa que não tem nada a ver, né? Durante a fuga do Megumi, ele acaba entrando dentro do colégio, mais especificamente dentro de uma quadra de um colégio, né? Uma quadra coberta, e o Regstar olha para aquilo e fala, provavelmente ele tá me atraindo por uma armadilha. E qual que é o plano do Regstar, como um gênio que ele é? Ele simplesmente taca 2 caminhões dentro do ginásio que o Megumi tava pra tentar atingir ele. E aí o Megumi fica todo lascado. E aí ele começa a atacar tudo que ele tem de recibo no Megumi. O Megumi é cortado, é furado, é amassado. Só que realmente era uma armadilha. E realmente era um plano do Megumi. E quando o Regstar pensa que colocou o Megumi contra a parede, o Fushiguro começa a balbuciar ali, né? O quão difícil é você fechar uma barreira com a técnica amaldiçoada e tudo mais. Resumindo, ele estava dizendo o quão difícil é você expandir seu domínio com uma barreira. Enquanto ele tá soltando essas, o Regstar, ele arregala o olho e ele fala assim, não é possível que esse cara seja um feiticeiro desse nível. Quando a gente tá vendo por fora e a gente tem acesso, né, a todas as informações, a tantos feiticeiros tão poderosos, Satoru Gojo, Sukuna, o próprio Itadori, esses Yuta, né, personagens que são muito fortes, as pessoas costumam não dar muita bola pro Megumi, mas até comparado aos feiticeiros mais antigos, o Megumi tem um nível individual bem alto, tá? Ele é bem forte. E esse episódio deixa bem claro isso. Ele é mais forte que todos os feiticeiros que apareceram até ali. E todos eles não eram pouca merda. O Kenjaku não chamou feiticeiro fraco pra reencarnar no jogo do abate. Quem era feiticeiro fraco eram os feiticeiros ou que tinham sido despertos, porque não tinha informação de quase nada, ou então os não feiticeiros, que também estavam ali dentro da barreira. E o episódio termina de uma forma majestosa, com o Fushiguro usando a sua expansão de domínio, e quando ela começa a se formar, aí você já sabe como é que é, né? Eles cortam. Eu queria muito que tivesse terminado essa luta nesse episódio. Eu achei que ia terminar, cara. Só que me enganaram. E agora a gente vai ter que ver só no próximo episódio, na próxima semana. Mas enfim, o episódio foi maravilhoso. Cenas incríveis, direção incrível. Trilha sonora eu não falei durante o vídeo, mas a trilha sonora impecável. Nos momentos certos entravam músicas específicas. Tudo muito bom, tudo impecável. Então eu já vou indo nessa porque amanhã eu vou ter que fazer uma viagem ainda. Mas antes, já comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo, ou então outro tipo de conteúdo que você queira que eu traga aqui pro canal. Valeu por ter assistido até aqui, valeu, falou, tchau!